Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado, que é o Leandro Nascimento, ele vai estar contando um pouco da história do Santo Daime e da experiência dele. Fala sobre o foco e a firmeza que a gente tem que ter quando a gente vai em algum ritual de Ayahuasca. Espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relato Ayahuasca. Deixe uma mensagem, eu entro em contato contigo. E nos siga no YouTube, em plataformas de podcast, nos avalie, isso faz com que o nosso trabalho chegue em muitas outras pessoas. Compartilhar para vocês nesse vídeo as minhas experiências puramente. Então esse vídeo não é doutrinador do tipo se torne um fardado da religião do Daime, muito menos vou criticar algo que eu não conheço profundamente. Eu quero apenas contar para vocês as minhas experiências e ao final do vídeo vou dar algumas declarações do que eu acho que funciona para mim, qual é o meu caminho em relação a tudo isso. E vou contar para vocês as minhas mirações, que é o termo utilizado para essas manifestações psicológicas e espirituais que acontecem com a gente durante o uso do Daime. O Santo Daime é uma religião de origem brasileira e ela foi criada, decodificada por um homem chamado Raimundo Irineu Serra, também conhecido como Mestre Irineu ou Mestre Juramidã. O Raimundo era um homem negro e nordestino e lá para os anos 20, a década de 20 e a década de 30, muitos nordestinos foram para a Amazônia, naquela região ali amazônica, justamente por quê? Porque estava tendo o ciclo da borracha. Então, oportunidade de dinheiro, muita gente migrou para lá. Ele auxiliou ali na demarcação do que nós conhecemos hoje como o estado do Amazonas e também o estado do Acre. Raimundo, que na época ainda não era mestre, estava ali inserido naquele ambiente, naquela floresta amazônica incrível e também com acesso, com contato direto com a cultura indígena. Ou seja, a ayahuasca, que é um chá, já era utilizada há muito e muito tempo pelas tribos indígenas em rituais xamânicos. E numa dessas vezes, Raimundo experimentou, consagrou a ayahuasca e ele recebeu ali, segundo conta a história, da Virgem da Conceição, a decodificação do que seria a religião do Santo Daime. Então, todo o desenvolvimento da ritualística e de como seria esse processo dessa religião, bem como também os 132 hinos, que são, na verdade, músicas, cânticos, mantras, que são utilizados nos trabalhos da religião do Santo Daime, que é sim uma religião muito musical, foram decodificados ali pelo Mestre Irineu. O Santo Daime, ele acaba integrando um pouco do cristianismo, um pouco do espiritismo em Umbanda e obviamente também um pouco dos elementos de origem indígena. Mas o que é a ayahuasca? A ayahuasca é um chá feito por duas plantas, de uma folha e um cipó, e ali você tem uma preparação especial e você cria a ayahuasca, né? Que é essa mistura de duas plantas que são de origem amazônica. A receita da ayahuasca, ela não é recente. Tem historiadores que dizem que a ayahuasca já era utilizada pelos povos incas, pelos povos maias e, obviamente, pelos próprios indígenas. Mestre Irineu morreu em 1971, porém a religião continuou crescendo e se expandindo por todo o Brasil e o mundo. E um dos grandes responsáveis por isso foi Padrinho Sebastião, que era um discípulo de Mestre Irineu. A história conta que Padrinho Sebastião tinha uma doença muito séria, que não estava conseguindo curá-la, mas ele ouviu dizer que tinha um homem chamado Mestre Irineu, que tinha um chá muito milagroso e que estava curando as pessoas. Padrinho Sebastião foi até Mestre Irineu e consagrou o Daime. Nessa experiência, Padrinho Sebastião teve uma projeção, ele desmaiou, o espírito dele saiu, né? Então ele emancipou e conseguiu ver toda aquela cena. O corpo dele estirado no chão, porém sendo socorrido por uma equipe espiritual que estava fazendo uma cirurgia espiritual nele. Ele foi curado depois disso, então ele viu que realmente funcionou, que realmente era algo muito poderoso e sagrado, e ele pediu para Mestre Irineu para levar um pouco da ayahuasca para onde ele morava, porque ele já era um pouco líder da comunidade, já era médium também. Então ele foi o grande responsável, inclusive, por essa integração entre o Daime, a religião do Santo Daime, com também toda a egrégora, toda a espiritualidade ritualística da Umbanda. Falando um pouquinho mais sobre a química por trás aí da ayahuasca, a gente sabe que existe um psicoativo em sua composição, que é a dimetiltriptamina, também conhecida como DMT. E é aqui que entra muita crítica em relação ao Daime, porque muita gente diz que é uma droga, que ela causa alucinação nas pessoas e todas as experiências que dizem ser espirituais, na verdade, são puramente ilusórias. Entretanto, quem utiliza o Daime diz que é um psicoativo diferente, é um enteógeno, ou seja, um psicotrópico que não age da mesma forma como o álcool e outras substâncias que alteram também a química cerebral, o comportamento. Eles dizem que o Daime tem um princípio diferente e que quando você utiliza ele em propósitos religiosos, respeitosos, o que você está experienciando ali é sim
uma abertura de consciência e você tem acesso, obviamente, à sua espiritualidade e coisas do tipo. O que eu posso dizer para vocês é que a minha utilização do Daime foi num contexto religioso, controlado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Grande parte das críticas em relação ao Daime que eu vejo também são de pessoas que tomam em casa, sem a devida precaução, a quantidade às vezes muito superior ao que deveria ser tomado e com o propósito de curtição. Então acho que são dois pesos, duas medidas, tem que fazer uma análise um tanto mais delicada, né? Porque tem gente que acha que Daime é igual fumar um beck de maconha. Você tá fumando, tá curtindo e vai dar tudo certo. Entretanto, até onde eu entendi, não é uma bebida simplesmente que você toma para você curtir e ter alucinação. Ela tem um propósito e ela te faz chegar bem no fundo do seu eu, assim, sabe? Para enxergar coisas, situações que muitas vezes, com essa consciência limitada que a gente não consegue. Ela é muito objetiva e tem um propósito muito específico. Eu sou batizado numa casa de Umbanda já tem um tempo, mas eu acabei me afastando porque mudei de cidade, então não moro mais em BH, acabei me afastando um pouco. Eu costumo dizer que sou uma pessoa espiritualista, mas eu tenho um carinho, né, bem grande pela Umbanda porque me auxiliou muito em momentos que eu precisava, especialmente essa casa que eu frequentava. E essa casa é uma fraternidade, não é bem um terreiro padrão ali de Umbanda, porque existiam outras frentes de trabalho. Era bem visível, assim, você conseguia ver os trabalhos de Umbanda nas giras, muito Umbanda mesmo, porém tinha também alguns trabalhos bem kardecistas, de passe magnético, sabe? Que aconteciam nas quartas-feiras, que eu adorava. E também um dos pilares muito fortes da casa, digamos assim, um dos assentamentos, né, que sustentam a casa ali, a energia da casa, é também a religião do Santo Daime. Demorei muito tempo, uns 9, 10 meses, desde que eu entrei na casa, para ter coragem para poder consagrar o Daime. Por quê? Medo, né, gente? Preconceitos que a gente tem. Primeiro, que eu sou uma pessoa ansiosa, eu falei, meu Deus, eu vou tomar esse negócio, eu vou ficar mais doido ainda. Vai ampliar, vai me dar um ataque de pânico ali, eu vou ficar louco. Pensei nisso inicialmente. Então isso me barrava muito de consagrar o Daime. E também tinha medo de dependência, de ter algum surto, sei lá, porque as pessoas criavam uma demonização em cima disso que me assustava bastante, né? Entretanto, ali na casa, a gente via relatos muito interessantes, pessoas compartilhavam depois dos trabalhos as percepções sensoriais que tinham, as mirações, né, que eles falam, que é essas visões que acabam surgindo durante o uso do Daime. E eu, assim, curioso, mas ao mesmo tempo com medo. E teve um dia que me deu um clique, que eu falei, é hoje. E aí, consagrei o Daime. Tem um salão, onde acontecia o salão de gira, as pessoas ali na Umbanda, né, incorporavam e dançavam. Foi naquele mesmo salão, uma mesinha no meio com velas e alguns outros acessórios lá. Em volta tinha as pessoas que tocavam violão e cantavam os inários, que são os pontos, digamos assim, né, da religião do Santo Daime. Os mantras puxam a energia mesmo como ninguém. Assim, é impressionante quando você já está envolvido, como que os cantos vão te envolvendo, sabe? É muito interessante. Eu fico até um pouco dormente, assim, quando eu falo dessas coisas, porque eu sinto meu campo energético um pouco alterado, sabe? Quando eu lembro dessas experiências. Estávamos todos ali, envolvidos, né? Tinha, então, essa primeira fila, onde ficavam as pessoas que cantavam e tocavam, e tinha outras cadeiras em volta, formando vários círculos em volta dessa mesa principal. Tomei o despacho, um copinho, e fiquei ali meditando, respirando, tentando alinhar os meus chakras, igual geralmente eu costumo fazer, né, em trabalhos. Eu gosto de trabalhar minha energia enquanto está acontecendo as coisas. E eu comecei a ter uma percepção diferente, sabe? Sobre a minha energia. Algumas coisas iam me chamando a atenção, assim. Parece que o meu campo energético foi se expandindo e eu fui ficando mais perceptivo à espiritualidade. Lá pro meio do trabalho, estava ali, sentadinho na minha cadeira, e eu comecei a ter umas visões, muito na minha mente, na minha tela mental. E eu via uma figura feminina. Era uma mistura de cigana com indiana, tinha um véu tampando a boca, mas os olhos bem marcados, muito bonita, e não me causava uma sensação ruim nela, pelo contrário, eu estava envolvido naquela energia. E, gente, foi muito curioso porque depois que eu vi ela, a gente estava tendo umas conversas, sabe, mentais, e eu estava assim, conversando com ela e tal, ela estava me falando que era uma guardiã, que era uma guia, que era não sei o quê, e eu, assim, super feliz porque eu nunca tinha tido uma conversa com uma entidade, né? Na minha cabeça, tudo acontecendo ali. Chegou uma hora que eu olhei, assim, para as minhas mãos. Eu me vi com uma saia grande, até os pés. As minhas mãos eram femininas, mais finas, mais velhas também. Tinha uns anéis, assim. E eu percebi que eu estava ali irradiado, estava incorporado na presença de uma cigana, talvez. De uma bruxa, de alguma coisa nesse sentido, sabe?
E eu sentia, assim, que ela era poderosa, que ela tinha uma magia envolvida, sabe? Ela sabia dos paranauê energético. Eu olhava pra baixo e eu via isso, sabe? Era muito estranho, era uma segunda vista. Era dupla, assim, sabe? Eu me enxergava, ao mesmo tempo eu também enxergava uma outra coisa sobreposta. Eu falei, cara, que loucura, né? Mas que interessante também, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu comecei a ficar um pouco diferente, porque tinha um menino do meu lado, que eu tava já interessado nele, que eu falei assim, nossa, gatinho, né? Isso foi antes do trabalho começar, eu tava de olho nele. E aí, quando o trabalho aconteceu, que o Daime realmente veio, eu comecei a ficar assim, eu vou pegar esse menino. E eu comecei a me colocar numa posição assim, numa postura, fazendo umas caras e tal, de tentando conquistar ele. Era um trem assim, gente, louco. E eu falei, não, mas espera aí. Isso tá errado, né? Pensando comigo internamente. Poxa, isso é um trabalho espiritual, né? Eu tô aqui todo vaidoso, eu queria levantar, eu queria dançar, eu queria sair da corrente. Porque não é o propósito do trabalho, sabe? É uma coisa séria. Eu preciso estar aqui, focado e aprendendo com isso aqui. Eu não vou levantar. Então eu comecei a ficar assim, um pouco desconfiado, porque eu sabia também. Porque um dos medos que eu tinha era de obsessor, né? O que eu mais tenho, geralmente, atrai igual imã. Passou em frente do cemitério, se não fizer assim, ó. E aí o que aconteceu? Eu tava lá, estranho, achei isso muito estranho, porque eu tava numa vibe muito vaidosa. E eu falei, não é isso, isso pode ser um obsessor. Eu tava olhando pra ela assim e eu comecei a questionar ela, mas qual que é a sua linha de trabalho? Por que você tem esse véu na sua boca? Você pode mostrar o seu rosto? Porque eu comecei a questionar, eu estava desconfiado, porque eu estava se escondendo de certa forma, né? Os obsessores não conseguem plasmar uma imagem muito perfeita, que às vezes fica um trem meio, se você olhar bem para os olhos assim, pode ser que desfigure e eles mostrem realmente qual que é a aparência deles. E aí eu tava ali olhando para ela, olhando para os olhos dela, eu queria ver a boca. Por que que ela não mostrava a boca? Gente, quando ela me mostrou a boca, eu só vi uma coisa assim, apodrecida, sabe? Toda apodrecida. Pra te falar a verdade, eu não pesquisei imagens depois, mas o que me veio à cabeça era escorbuto, era um trem meio podre, sangrando, sem dente, era uma situação muito assim, tensa. E aí na hora, a minha energia fez assim, tchum, e me veio um mal-estar tão grande, que eu falei, putz, eu tava super envolvido com uma obsessora. Sabe quando bate aquela bad vibe, que você fica tipo, nossa, que mal-estar. Uma coisa opressora, uma angústia muito estranha. Porém, tinha uma outra presença firme, sólida, que me dava uma estrutura. Era uma figura masculina, de um índio, não falava nada, eu não conseguia ver direito o rosto, apenas uma presença alta, e parecia perto de uma árvore também, eu conseguia visualizar uma árvore e essa figura desse índio parado, igual uma árvore mesmo, um tronco de árvore, um bruta. E aquilo me dava uma firmeza, tem alguém me ajudando. Eu sentia isso, na hora eu sentia isso. E aí me vinha sempre assim na minha cabeça, a importância da firmeza, a importância da firmeza. Isso era uma coisa que as entidades já falavam comigo há muito tempo na casa que eu frequentava. Por quê? Até hoje eu não sei muito bem o que é isso, mas eu acredito que é muito essa coisa de não se deixar levar, ter uma cabeça mais forte, ser mais crítico, sabe? Se concentrar no que é bom. A minha vaidade também, acho que a minha própria energia de ser muito ampla, assim, eu acabo me envolvendo em coisas e quando eu vejo eu tô num rolê perigoso ou não muito legal. O que de lição que eu tirei disso? Quando a gente não tá firmado, quando a gente não cuida da nossa energia, quando a gente não tá com pensamentos bons, ou quando a gente, enfim, fica meio julgado, meio perdido, sem uma postura firme mesmo, de cabeça, assim, de falar, não, é isso que eu sou, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, a gente fica meio que joguete, assim, na mão da espiritualidade, e não se protege energeticamente também. Me descuidei, fui levado por uma obsessora, estava adorando aquilo. Depois que eu desconfiei, eu pude ver que na verdade era tudo uma ilusão e que ela me queria fazer um mal e que essa outra presença masculina de um índio que estava atrás de mim, que eu acredito que era um caboclo ou até mesmo Oxóssi, sei lá, estava ali me auxiliando de alguma forma. Tipo, enverga, mas não quebra. Me senti assim, sabe? Eu tô me sentindo mal, mas estou pleno aqui e vou continuar firme. Mas a história não termina por aí não. Eu cheguei a levantar e ir ao banheiro, num dos momentos, e quando eu voltei, eu não me sentei. Eu comecei a andar um pouco, porque eu estava me sentindo um pouco mal por conta do Daime, né? Ele causa um mal-estarzinho no estômago. E comecei a pensar, cara, como que essa obsessora conseguiu me acessar? E comecei a pensar muito nisso, ao mesmo tempo
desejando me firmar com aquela energia do caboclo para poder não ser obsediado durante o resto do trabalho, né? Eu queria ficar o mais tranquilo possível. E aí começou a vir um filme na minha cabeça, uma história que ia sendo contada e eu andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E as coisas iam encaixando, ia fazendo sentido na minha cabeça. E alguns dias antes eu tinha recebido 2 pulseiras. Uma pulseira tinha uma pedrinha azul escura e a outra uma pedrinha verde. Antes de ter essa percepção de que era uma obsessora que estava me atrapalhando ali, e quando eu vi a imagem da saia e das mãos dela, ela pegava essa pulseira, não sei qual delas, qual das pedras, mas ela ficava passando a mão nessa pedra. Eu não tinha percebido isso durante aquele momento, porque eu estava achando tudo muito incrível. E ela pegava nessa pedra e tal, e aí começou a vir na minha cabeça. O momento que essa minha amiga me deu as pedras, e a expressão dela não foi do tipo, amiga, eu trouxe para você esse presente, espero que você goste, e feliz. Era uma coisa meio, trouxe para você. Me deu. A expressão não estava de feliz ou, sei lá, por me dar um presente. Eu não estava vendo uma satisfação. Eu consegui relembrar da expressão facial e aí eu comecei a olhar para essas pulseiras e achei isso muito estranho, essas pulseiras comigo. Por que 2 pulseiras? E uma era mais masculina e a outra tinha uma energia feminina, sabe? Eu olhava para ela e falava, tem uma energia feminina. Mas é um comentário aleatório. Resumo da história, gente. Esse caboclo, essa entidade, esse guardião que estava ali me auxiliando, e a pedra escura, que era o azul escuro, era uma pedra que ele tinha intuído a minha amiga para poder me dar, para poder me proteger. Por quê? Inicialmente, minha amiga já havia comprado uma outra pulseira, que era com essa pedra verde. E essa pedra verde foi enviada por quem? Por essa obsessora. Era um vínculo que ela queria ter comigo, e seria através dessa pulseira. Então eu percebi claramente que existiam 2 forças contrárias, uma de obsessão e a outra de um espírito querendo me proteger. Então eu peguei essa pedra verde e eu senti muito a vontade de quebrar ela. Tirei, peguei uma pedra que estava lá próxima, quebrei ela, sabe? Imaginei toda a energia ruim, todo o laço energético, o vínculo energético que eu poderia ter com essa entidade obsessora, quebrei e joguei para a terra assim. E pronto, voltei, sentei na minha cadeira apenas com a pulseira que eu tava azul escura. Só sei que foi assim, gente. Depois disso eu me senti melhor também e o trabalho terminou. Não me lembro de muitos detalhes. E a outra experiência com o Daime que eu tive foi quando eu fui fazer as minhas guias. E durante a confecção dessa guia, nós fomos para uma caverna próxima a Diamantina, num terreno que é da Fraternidade. E lá tem essa caverna muito incrível e nós consagramos o Daime também. E fomos ali fazer as nossas guias. Então eles deram pra gente a tripa de mico, né, que é esse fiozinho aqui, que é tipo um nylon. Deram também as miçanguinhas, as contas, e nós fomos fazer ali a nossa guia. Eu tava fazendo, tranquilo. O Daime ainda não tinha feito o efeito, eu tava só assim um pouco diferente, a consciência um pouco dispersa, mas até então nada. E tava fazendo. Até que eu comecei a ficar um pouco diferente. E uma voz na minha cabeça também. E eu percebi que eu já não estava ali sozinho, que tinha uma entidade próxima. E eu olhei para baixo e eu comecei a ver o quê? Uma calça branca, que é a que eu tava, só que o meu pé não era meu pé mais, era um pé diferente. E era uma sensação de que eu já estava incorporado e irradiado por uma outra entidade. Um preto velho, pai Joaquim. Foi a primeira experiência mediúnica que eu tive de incorporação com o uso do Daime. Então, acredito que esse preto velho, inclusive, ele tem uma ligação forte com Oxalá. Não sei qual linha de trabalho que ele... Porque depois disso não aconteceu mais uma incorporação com ele. Mas sei que ele tá aí. Né? E eu tava ali fazendo a guia e era muito interessante porque eu tava numa posição de aprendiz fazendo a guia e a gente ia conversando mentalmente. E o que eu sentia, gente, era um amor que transbordava. Era uma coisa assim... que eu podia abraçar, beijar todo mundo, que estava muito feliz por todo mundo, sabe? Era uma coisa muito de Preto Velho. Quem conhece Preto Velho já foi, fica até um pouco emocionado porque ele me mostrou uma capacidade amorosa que eu tinha, mais que por insegurança, por questões da vida, do dia a dia, a gente acaba se fechando, muito egoísmo, e eu senti toda aquela vibração dele. Eu ia conversando com ele, perguntando as coisas, ele ia me dizendo, sabe? Algumas coisas também, claro. E me passando várias lições. E nos momentos que eu avançava demais no meu pensamento, o que eu começava a fantasiar, a falar, e às vezes até deixava de lado um pouco a energia dele, eu perdia a conexão.
Então eu tinha que me reconectar, era um vínculo muito sutil, e ele falava, o vínculo é realmente muito sutil, tem que manter a concentração, a gente se perde de nossa própria conversa mental achando que é guia, quando na verdade é só a gente mesmo falando. E às vezes a nossa mente está tão ali presente, o mental está tão presente, que a gente não dá esse espaço. Foi uma outra lição que eu aprendi. 2 experiências com o Daime, uma bem intensa de obsessão e a outra de puro amor, que foi essa aqui, de Pai Joaquim me ajudando a fazer essa guia. Bom, eu não utilizo mais o Daime por uma decisão minha de não continuar utilizando o Daime. O Daime, ele tinha efeitos físicos em mim, como o vômito, por exemplo, isso me causava um mal-estar muito grande, que diziam ser limpeza, estava limpando ali energeticamente, eu acredito nisso, mas me causava um mal-estar, e inclusive um Exu da casa falou que algumas pessoas são muito sensíveis ao Daime. Eu sabia que as experiências com o Daime seriam muito pontuais, e que a minha intenção era ter um pouco mais de acesso, um pouco mais de autoconhecimento, de repente desenvolver meu terceiro olho, não sei. Eu queria ampliar e ter um pouco mais de percepção consciencial das coisas do plano espiritual. Para mim, foi muito marcante o uso do Daime, porque a primeira vez que eu tive uma incorporação foi com o uso do Daime, que ampliou a minha percepção e eu consegui incorporar. Algo que não acontecia antes sem o uso do Daime, e é outra questão que eu vou chegar lá. Também tive muitas percepções da minha própria força, da minha própria energia, da minha espiritualidade, orientações também. Então, para mim foi muito incrível, foi muito especial. Tive momentos bem delicados assim de sofrimento mesmo durante o processo, mas aí foi num trabalho de quaresma, que a ideia era de doutrinação de espíritos sofredores, então eu senti ali, aqui atrás, ó, presença, uma coisa pesada, causou um grande mal-estar, mas não só para mim. Todo mundo que fez o trabalho também sentiu isso, então não foi algo do Daime em si, foi bem pontual da época, do momento que eu estava fazendo o trabalho e também da intensidade do trabalho, sabe? As minhas experiências foram sim de ampliar minha consciência, me senti muito bem em vários momentos, cada lição foi aprendida, foi guardada, tenho um carinho sim por isso. Mas eu não continuo usando o Daime porque eu sabia que eu precisava, sim, desenvolver a minha mediunidade de uma forma que fosse mais natural. Não que o Daime não seja, porque afinal são plantas, né? Mas eu queria tentar caminhar na espiritualidade e tendo mais consciência daquilo que eu estava fazendo. Por quê? Com o Daime, o nosso ego se dissolve um tanto, o nosso mental também, então a gente fica muito mais receptivo para a espiritualidade. Essa é a minha percepção. Só que eu não sabia como que ligava e desligava isso. Sem o Daime, eu continuava com meu pensamento acelerado, eu continuava desconfiando de tudo, eu continuava muito crítico, com problema de falta de concentração. Então, assim, eu não conseguia lidar, não conseguia resolver essas minhas coisas. Eu estava utilizando, entre aspas, uma muleta para conseguir ter acesso a essa espiritualidade que já me acompanha, mas eu ainda não consigo captá-la. Por quê? Porque eu ainda preciso desenvolver isso de uma forma mais consciente. E com o Daime, era uma ajuda que eu tinha para enxergar que existia, isso me deu confiança, porém eu não estava sabendo caminhar, fazer esse caminho sem ajuda. É uma metáfora meio de bicicleta, sabe? Quando a gente é criança, tem a nossa bicicleta ali. A gente usa a rodinha algumas vezes porque a gente não tem ainda equilíbrio para isso. Você pode utilizar a rodinha durante sua vida toda. Se você tirar a rodinha, você vai cair. Porque você não aprendeu o quê? A sua habilidade de equilibrar com a bicicleta ali apenas com 2 rodas. E era isso que eu sentia. Eu queria andar com uma bicicleta apenas com 2 rodas, sem as rodinhas do lado. Então é um processo muito mais demorado, com muitas quedas, rala o joelho, bate o braço. Uma metáfora, né, para a espiritualidade, o desenvolvimento, que é um tanto complicado mesmo. Insegurança, a gente acaba atraindo coisas que não são legais. Existe também muita cobrança, autocobrança de desempenho. Será que estou fazendo certo? Será que não estou? Será que isso é meu? Será que não é? É o que, de fato, eu vou ter um ganho que quando eu aprender, vai ser meu e ninguém tira esse conhecimento de mim, entendeu? Eu não vou precisar de uma bebida, de um chá, para poder me auxiliar nisso. Porém, sou eternamente grato a todas as experiências que eu tive com o Daime. Esse vídeo, como eu disse para vocês, não é doutrinador para falar vai e tome o Daime que vai mudar a sua vida, porque cada pessoa tem uma reação diferente com o Daime, porque inclusive o Daime ele não é indicado para muitas pessoas. Tem muita gente que não deve fazer o uso do Daime, é desaconselhado. Por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais que são mais delicados, como bipolaridade, como esquizofrenia. Por quê?
pela química cerebral, que é alterada. Geralmente as pessoas também já utilizam remédios para poder controlar essas doenças, então não é uma mistura bacana, não é aconselhado. Pessoas também com problemas cardíacos não são aconselhadas, porque sim, às vezes dá umas quedas de pressão durante o uso do Daime. Já vi casos das pessoas que sentem muito frio, elas precisam deitar porque a pressão delas abaixa bastante. Cada corpo é um corpo, cada manifestação é uma manifestação. Eu acredito de verdade que o Daime é uma bebida viva, que quando você toma, ela tem um efeito muito especial e diferente em cada pessoa. Muito difícil dizer como é, porque é muito pessoal e a sensação é muito única também. Esse vídeo tem apenas um propósito, que é compartilhar com vocês a minha experiência. Eu queria apenas mesmo dizer para vocês como foi para mim. Eu tenho certeza que se um dia, talvez, quem sabe, você utilizar, vai ser bem diferente. Por quê? São as suas questões, são as suas necessidades, são os pontos onde a bebida quer te mostrar, onde a ayahuasca quer te revelar. Então tenha responsabilidade. Se um dia você tiver o interesse, a curiosidade, a vontade, o chamado, vá num lugar responsável, que faça uma boa entrevista de anamnese e que entenda do que está sendo feito ali. Por quê? Como eu disse, é uma bebida viva. E se você vai ali com propósitos que não são muito bons, você vai ter uma experiência bem complicada, tenho certeza.